2008 o negócio no Brasil explodindo, a gente já tinha mais de 4.000 sites, com esse material, com esses DVDs, o negócio estava explodindo, crescendo, e o Brasil, os Estados Unidos estava na maior recessão de todos os tempos, né? Dizem, eu não sei se foi realmente a maior recessão de todos os tempos, mas as coisas estavam muito difíceis aqui. E aí, teve uma pessoa aqui dos Estados Unidos, aqui de Orlando, que foi para o Brasil passar o final de ano com a família e tal, e ela viu que a situação aqui nos Estados Unidos estava muito ruim. E essa pessoa da família era uma parte do Empreendedores do Bem. E aí é que tá, gente, olha que interessante. Apesar desse material, apesar dos sites, apesar de tudo, não tinha Google. Nada funcionava na internet. A internet era um legal porque você tinha que ter site, mas você tinha que divulgar fora da internet o seu site. E não tinha muito marketing digital ainda. Então as pessoas faziam sites, mas não vendiam nada. Era só para falar que o negócio dela tem site, eventualmente cliente poder pegar um pouco mais de informação da empresa, enfim, não dava tanto retorno assim. Era importante, mas não dava retorno. Era status, né? Todo empresário tinha que ter, mas não dava retorno, não vendia nada. Aí o que a gente fazia? Porque eu sempre fui comprometido a dar retorno para as pessoas. Então todo final de ano, ou, aliás, de cada 6 em 6 meses, a gente fazia uma feira de negócios. Eu alugava um espaço gigantesco, né? Tipo metade do IMB, assim. E aí todo mundo ia e montava o seu stand, né? Então esse espaço a gente já alugava com as mesas, os stands. Então todo mundo que tinha site no Empreendedores do Bem podia ir, levar os cartões, levar flyers, levar os produtos e já fazer networking lá mesmo e divulgar os seus produtos, essa coisa toda, né? Então num desses eventos a gente teve a feira de negócios e a gente também teve uma apresentação do Empreendedores do Bem, onde eu falei do negócio e a gente reconheceu algumas pessoas que estavam vendendo muito. A gente tinha líderes nesse negócio. Pessoa que vendia 100 sites por mês, coisa assim. E aí nessa apresentação, essa pessoa dos Estados Unidos estava lá e falou, no final da apresentação me chamou para a gente conversar, falou assim, cara, esse negócio nos Estados Unidos ia bombar. Os Estados Unidos está no momento que está precisando disso, os Estados Unidos está precisando de empreendedorismo, os Estados Unidos está precisando de pessoas como você, vamos levar esse negócio para lá porque você vai explodir, aquela coisa vai ser fantástica, tal, aquela história toda. Bom, naquela época, cara, meu sonho era vir para os Estados Unidos, porque eu já tinha tentado ficar em Washington antes, em 1999, montei o Total Fitness, só que eu tive que voltar para o Brasil, porque o meu visto expirou, não tinha jeito, mas eu sempre quis vir para os Estados Unidos. Quando essa pessoa falou isso para mim, eu falei, nossa, o negócio está indo super bem no Brasil. Eu mantenho uma liderança aqui e agora eu vou explodir nos Estados Unidos. A gente fez eventos maravilhosos no Brasil com empreendedores também. Tem um parque ali em São Paulo que chama Magic City. A gente fechou o Magic City e levamos 200 pessoas no Empreendedores do Bem para passar um fim de semana lá, com tudo fechado exclusivo para nós. Feito assim, sabe, bem legal mesmo. Uma época muito, muito boa. E aí eu decidi que eu vinha para os Estados Unidos e levar o Empreendedores do Bem para os Estados Unidos. E quando eu cheguei, que essa pessoa falou comigo, era final de ano, eu já estava vindo para cá de qualquer jeito mesmo, porque era dezembro, fiz uma reunião com ela e nós decidimos que a gente ia então realmente fazer. Voltei para casa e tal, e em janeiro eu vim para os Estados Unidos para fazer algumas apresentações do Empreendedores do Bem. Essa moça organizou algumas apresentações na comunidade brasileira, para eu poder, porque eu não falava inglês ainda, para eu falar um pouco do Empreendedores do Bem. E o mês de janeiro eu vim para cá, fiquei 2 semanas, fiz acho que 5 apresentações e eu fechei 200 contratos, tá? 200 contratos a $50. Cara, 200 contratos a $50 me daria $10.000 por mês para vir. Então eu estava no Brasil, Empreendedores do Bem estava rodando no Brasil, estava lindo, estava maravilhoso, a gente já tinha líderes, a coisa estava explodindo, e eu poderia então me mudar para os Estados Unidos porque eu já tinha 10 mil garantido, porque eu já tinha 200 contratos. Cara, o que eu fiz? Arrumei minhas malas e vim para os Estados Unidos. Só que quando eu cheguei aqui, a crise começou a ficar cada vez pior e pior e pior, os brasileiros começaram a perder emprego, foram deportados, o mercado da construção parou, e quando o mercado da construção parou, você vê assim, principalmente os brasileiros passando de bando, ficando sem fazer absolutamente nada. Foi muito, muito difícil. E quando eu cheguei, no primeiro mês eu tinha 200, no final do primeiro mês eu tinha 20, no final do segundo mês eu tinha 0. Eu perdi todos os clientes que eram para começar esse negócio, porque a ideia era começar com 200, fazer o mesmo sistema e jogar 400, 1.000 e explodir o negócio aqui. Não deu certo, deu tudo errado. E eu fiquei algum tempo tentando, e eu fiquei 6 meses aqui nos Estados Unidos para tentar fazer a coisa acontecer, contornar, porque eu não podia simplesmente desistir tão fácil. Nesses 6 meses que eu fiquei no Brasil, nos Estados Unidos, eu realmente não consegui nada, eu só consegui gastar dinheiro em dólar, que era 4 por 1 naquela época, estava muito caro.
eu quase quebrei a empresa brasileira, e pelo fato de eu não estar no Brasil, e eu era o cara do rádio, eu era o cara que fazia isso, fazia aquilo, acabou o negócio no Brasil também. Então, a minha vinda para os Estados Unidos na primeira vez, não deu certo nada nos Estados Unidos, e eu ainda praticamente perdi o negócio do Brasil. Eu não perdi a autoridade e não perdi o reconhecimento das pessoas, mas eu perdi o negócio, porque eu não estava lá, as pessoas achavam que o Eric não estava mais no negócio, ficaram só alguns líderes, e aí os líderes que começaram a tocar o negócio começaram a se sentir muito mais importante do que realmente eles eram, começaram a agir com arrogância, afastar as pessoas, enfim, foi super complicado, e aí eu praticamente perdi tudo. Bom, quando eu voltei para o Brasil, em 2008, o Empreendedores do Bem já estava morto, né? Foi 6 meses aqui nos Estados Unidos que me criou uma dívida imensa aqui, porque eu gastei dinheiro em dólar, né? A dívida no Brasil, e no Brasil as coisas estavam indo de mal a pior porque eu não estava lá. E eu não quis voltar logo, eu quis tentar realmente nos Estados Unidos. E aí voltei para o Brasil praticamente quebrado e sem nenhum cliente. Tinha que montar um negócio novo, e aí foi quando eu montei o Melhor do Bairro, tá? A ideia por trás do Melhor do Bairro foi o seguinte: eu preciso montar um negócio que permita fazer aquilo que eu queria fazer, escalar, crescer, poder vir para os Estados Unidos, trabalhar aqui nos Estados Unidos, montar minha empresa sem que eu seja extremamente necessário no Brasil. Eu não posso mais criar um negócio onde eu sou o cara do negócio, eu tenho que criar um negócio onde o negócio é o cara. Então, muito tempo pensando, caminhando, sabe, refletindo, meditando, enfim, né, orando, eu consegui chegar numa solução chamada O Melhor do Bairro, onde a ideia era crescer esse negócio e o negócio ia ser o negócio, não eu não teria nada a ver com o Melhor do Bairro, eu ia ser simplesmente o cara que ia ficar atrás do computador tocando o negócio enquanto o negócio crescia. Foi nessa época que eu tomei a decisão enquanto nessa época muitas pessoas tomaram a decisão de ir para frente dos computadores, ir para frente das telas, ir para o YouTube, começar a fazer vídeo, ganhar a autoridade, nessa época eu percebi que o que interessava para mim era construir um negócio, que quanto mais autoridade eu tinha nesse negócio, mais eu ia ficar refém do meu próprio negócio, como aconteceu com Empreendedores do Bem. O negócio passou a ser eu, não o negócio propriamente dito. Então eu criei o Melhor do Bairro. Bom, o Melhor do Bairro, ele era uma solução real para empreendedores em todo o Brasil. Por quê? Porque você podia vir aqui no Melhor do Bairro, comprar uma franquia e administrar o portal no seu bairro. E era rendimento 100% seu. Então você pagava para a empresa uma mensalidade que na época era R$150, tá? Você pagava R$150, você tinha o portal, você tinha o sistema administrativo, você tinha o sistema de cobrança, você tinha a autoridade do domínio, você tinha uma série de coisas, você tinha resultados de Google, porque aí já começou o Google a ficar muito mais popular no Brasil, e isso aqui foi, na verdade, a primeira franquia digital da América Latina. Então eu fui o cara que levou o primeiro conceito de infoproduto para o Brasil, e eu explorei isso bastante, depois o negócio continuou, e eu fui o cara que levou o primeiro conceito de franquia digital para o Brasil também, tá? O Melhor do Bairro foi, assim, com certeza, você pode pesquisar à vontade, a primeira franquia digital da América Latina. E aí, foi um sucesso total, a gente vendeu o Melhor do Bairro no Brasil inteiro, tinha empreendedores no Brasil inteiro trabalhando com o Melhor do Bairro, a coisa começou de novo a crescer, a gente percebeu que, poxa, estamos no caminho certo, porque isso aqui está indo bem, e a gente então decidiu focar no Melhor do Bairro, porque era um negócio que estava dando certo, ele não precisava que eu ficasse ali na cara do negócio, né? Ele começou a caminhar sozinho, ele era muito mais sobre os franqueados do que sobre o Eric, e a coisa começou a dar certo e começou a dar dinheiro, a gente realmente então resolveu focar naquilo que estava funcionando, né? Então 100% de foco no Melhor do Bairro e no Site Builder, né? E foi quando a minha empresa começou realmente a virar uma empresa. Por que Melhor do Bairro e Site Builder? Porque a gente começou em final de 2008 o Melhor do Bairro. 2009, 2010, trabalhando com isso aí, a gente percebeu que o franqueado chegava no comércio para vender um anúncio no Melhor do Bairro. O anúncio no Melhor do Bairro era muito legal, era um portal que tinha bastante resultado, enfim, também tinha aquele marketingzinho fora, né? Ó, tá, isso aqui é um jornalzinho do Melhor do Bairro, né? Tudo que você precisa saber sobre a internet, bababá, aquela história toda, né? Enfim, tinha alguns anunciantes, tinha um manual de como entrar no site, olha que coisa legal. Essa aqui era a cara do site
quando ele começou. Ó, olha que legal. Então tinha um manual de como entrar no site, de como fazer pesquisa, de como anunciar. A gente distribuía esses jornaizinhos aqui, distribuía esses panfletinhos também, né? Orgulho de ser destaque, uma aula completa, aquela coisa vai. O site estava realmente muito grande. E, enfim, a gente focou no melhor do bairro. E a gente percebeu que o franqueado, ele ia no comércio e falava com o comerciante e vendia um anúncio. E é super difícil você conseguir a atenção do comerciante para poder vender um anúncio. E quando a gente conseguia, a gente vendia o anúncio, só que a gente saía e entrava uma outra pessoa e vendia o site. Então, quer dizer, a gente estava perdendo dinheiro, porque na mesma conversa que eu vendia o anúncio, eu poderia ter também vendido o site, a gente podia ter ganho mais dinheiro na mesma negociação. E aí, entendendo que isso estava acontecendo, a gente focou tudo no melhor do bairro, no desenvolvimento do melhor do bairro, e eu comecei a criar o meu Site Builder, né? O sistema que é o que você conhece hoje como o Builderall, que é o nosso construtor de sites, tá bom? Bom, só que aí o que aconteceu? O melhor do bairro, ele dava dinheiro para pagar os custos do melhor do bairro, para pagar os custos da empresa, empatar. Só que ele não dava dinheiro para pagar o desenvolvimento de um novo projeto, que precisava de mais um monte de programador, designer, servidores, gerente de desenvolvimento, essa coisa toda, né? Ele teve um custo muito grande e o melhor do bairro não dava isso. E também não dava dinheiro para me pagar o meu custo aqui nos Estados Unidos, que era realmente alto, porque era 4 por 1 ainda o dólar. Então, enquanto a gente estava com toda a equipe focada no melhor do bairro, trabalhando no melhor do bairro, eu mantinha as minhas reuniões, eu mantinha o meu trabalho, e enquanto a gente tinha pessoas desenvolvendo o nosso Site Builder, eu também estava trabalhando e criando novos negócios nos Estados Unidos, durante um período muito grande, até a Builderall, que na época entrou como OMB100. Até a OMB100 começar realmente a dar dinheiro, eu sempre trabalhei na OMB100 e eu fiz vários outros negócios ao mesmo tempo para poder manter várias coisas. Primeiro, manter o meu custo de vida, porque eu precisava comer, beber e pagar contas. E a empresa do Brasil não gerava tanto dinheiro assim, e era difícil de trazer real para o Brasil, para os Estados Unidos, porque era muito caro. E a gente já tinha feito uma dívida muito grande antes. Então, quando a gente acertou o melhor do bairro e começou a trabalhar o Site Builder, a minha mãe sempre tomou conta da parte financeira da empresa. Aliás, não foi sempre que ela tomou conta. Ela começou a tomar conta quando a coisa começou a precisar realmente de muito mais atenção, e ela é super competente nisso. Então, aí eu falei para ela o seguinte: olha, todo o dinheiro que tem no Brasil fica no Brasil. A gente paga as contas do Brasil, a gente paga o desenvolvimento no Brasil, a gente paga tudo. Se sobrar, você manda para mim. Se não sobrar, eu me viro aqui, entendeu? Só que nunca sobrava, entendeu? Então, o dinheiro que a gente fazia no Brasil, por mais que a gente vendesse, por mais que a gente crescesse no melhor do bairro, ele pagava as contas do melhor do bairro, porque quanto mais crescia, mais desenvolvimento exigia, mais pessoas para trabalhar exigia. E pagava também o que sobrava, pagava o desenvolvimento, uma parte do desenvolvimento do Site Builder. E eu precisava me manter aqui. Então, eu comecei a desenvolver outros negócios que eram um pouco mais rápidos, rápido de desenvolver, rápido de colocar em prática, e podia começar a gerar algum dinheiro. Então, nessa história, gente, eu desenvolvi um monte de negócio. Eu desenvolvi um site chamado City's Best Deals, Mil Nerds, eu desenvolvi o Delightful Bouquet, desenvolvi o Christian Business Safe Guide, o Guaranteed Lawyers, USA Top Tennis, Task 50, Lucas de Shell, Visto L1, BizAround. Eu desenvolvi um monte de websites aqui para poder ir rodando a minha existência nos Estados Unidos, e principalmente eu estava com visto L1, eu estava com visto de trabalho. Então eu tinha a minha empresa aqui, a gente tinha empresa no Brasil e a empresa americana era uma filial do Brasil. A empresa do Brasil tinha que produzir, tinha que dar resultado e tinha que ser verdadeira. E a empresa americana também, a empresa americana não podia ficar no vácuo do Brasil. Ela tinha que existir, tinha que produzir, tinha que dar emprego, tinha que dar resultado. Então, quer dizer, eu tinha na verdade uma bomba na minha mão, porque se eu quisesse ficar aqui, eu tinha que manter a minha empresa e o meu visto. Eu tinha que gastar dinheiro, eu tinha que ganhar dinheiro, pagar impostos, pagar funcionários. Então eu não podia simplesmente ficar parado esperando as coisas no Brasil dar certo. Eu tinha que ficar realmente fazendo alguma coisa aqui. E aí eu fiz vários e vários projetos aqui nos Estados Unidos, tá? Então a gente estava com o melhor do bairro, a gente estava criando o Site Builder, eu tinha vários outros negócios andando ao mesmo tempo, mas eu era muito, muito bom de optimização do Google. Eu entendia tudo que o Google precisava para colocar um site na primeira página de resultados.
Aí o que eu fiz? Eu fiz todo um relatório de como seria a página perfeita, né? Como seria a página perfeita para o Google. Aí eu montei todo esse projeto, mandei para os meus programadores e falei assim, olha, eu quero que você desenvolva um sistema que desenvolva sites ou páginas que ele tenha esse formato, que ele seja feito desse jeito. Não interessa se vai ser bonito, não interessa se vai ser feio, ele simplesmente tem que ser perfeito para o Google. E aí a gente desenvolveu essa ferramenta. Essa ferramenta não é um construtor de sites, essa ferramenta era um construtor de páginas, tá bom? E só que aqui você era capaz, com essa ferramenta você era capaz de construir uma página que não era muito bonita, mas ela era perfeita para o Google. E cara, se você usasse esse meu construtor para colocar os seus negócios na internet, você ia ser primeira página do Google com certeza, porque o site ele era feito para isso, né? Eram outros tempos, o Google trabalhava de outra maneira. Enfim, e aí eu fiz esse negócio aí. Foi onde comecei a realmente pegar os primeiros clientes americanos de verdade, onde eu comecei a sentir o gostinho de ganhar dólar de americano mesmo. Esse negócio começou a crescer, começou a dar certo. Eu mesmo comecei a criar várias e várias páginas com esse site, pegava primeiro o resultado de Google e eu ganhava dinheiro com AdSense, né? Então era como se fosse blogs. Então eu pegava um conteúdo qualquer, por exemplo assim, contadores, ou então advogados, ou então cálculo de financiamento, ou então seguro de carros. Eu pegava qualquer assunto, eu criava uma página inteira nesse sistema sobre esse assunto. Cara, 2 semanas depois eu estava na primeira página do Google. Estando na primeira página do Google, o cara faz a pesquisa, clica, entrava no meu site, tinha um monte de conteúdo lá e os anúnciozinhos do Google do lado. Ele clicava nos anúncios do Google, eu ganhava dinheiro. Ganhei muito dinheiro com esse site nessa época por causa dos clientes americanos e por causa dos resultados do Google também. Esse aqui foi um dos meus melhores negócios aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele trabalhava exatamente com aquilo que eu gostava, ele me fazia feliz. Era um negócio que eu pegava empresas, eu entendia a proposta da pessoa, eu entendia o negócio dela, e eu usava o BizAround para criar a página perfeita, ganhar resultados no Google, ganhava uma mensalidade e andou muito bem. Então, o BizAround, na verdade, o que ele criava? Ele criava um microblog otimizado. Tá? Era um microblog porque era um blog de uma página só, tá? Ele era uma página comprida, mas era uma página só, e ele era um microblog optimizado, porque era tudo sobre Google. Então, aqui eu tive meus primeiros clientes nos Estados Unidos, era um sistema que priorizava simplesmente resultados no Google, e eu mesmo criei centenas de blogs para mim e monetizei com AdSense. Então, nessa época que esse negócio começou a dar certo, eu comecei realmente a ganhar dinheiro, eu comecei a parar com os outros negócios. Por quê? Porque simplesmente esse negócio, ele já estava caminhando na direção que eu queria. Ele já era um modelo do meu site builder. Ele já era alguma coisa que estava nesse sistema de criação de sites. Não era site, era página, mas ele já estava lá. Então, era tudo sobre criar sites, atender clientes, resultados no Google, fazer o telefone do cara tocar e ganhar recorrente todo mês. Ele já era muito dentro daquilo que eu queria para mim. E como ele começou a funcionar, começou a dar dinheiro e eu comecei a ver que isso aqui é o que ia crescer aqui nos Estados Unidos, então eu fui cancelando os outros negócios para poder me focar só com esse. Em 2012, aí qual foi a ideia? 2012 as coisas começaram a ficar prontas no Brasil. O Site Builder começou a dar os primeiros sinais de que, pô, tá legal, esse negócio vai sair, esse negócio vai funcionar bem. E a gente começou realmente a fazer alguns sites no Brasil com o Site Builder, né? Então eu já tinha no Brasil o Melhor do Bairro andando muito bem e o Site Builder começando a dar os primeiros passos. E aqui nos Estados Unidos eu tinha o microblog. Aí o que a gente pensou? Pô, cara, são 3 negócios que estão dando sinais de que vai realmente virar. O Melhor do Bairro, o microblog optimizado e o Site Builder. Então, todos eles fazem parte da mesma solução para o mesmo cliente, né? Então por que a gente não junta esses 3 negócios dentro de uma única plataforma e oferece isso de uma vez só para o cliente? Por que a gente não junta o Melhor do Bairro, que é um anúncio que dá resultado no Google, com o microblog optimizado, que é uma página que dá resultado no Google, com o Site Builder, que não dava resultado no Google ainda, porque era muito novo, mas que podia trazer todas as informações da empresa, porque a empresa no final da história, ela queria ter isso aqui, mas queria ter site também. Então, por que não juntar tudo numa única plataforma? E foi o que a gente fez em 2012. A gente veio com o conceito OMB100.
o anúncio no melhor do bairro, mais uma página super optimizada para você ter resultados no Google e mais o seu site com todas as informações da sua empresa. Isso aqui foi o começo da plataforma OMB100, que naquela época era tudo que uma pessoa podia querer. Um anúncio no melhor do bairro, que dava resultado no Google, uma página super optimizada que também tinha muito conteúdo e dava muito resultado no Google, e o site com todas as informações que ela queria. Tudo isso dentro de uma única plataforma. Os meus franqueados ficaram malucos, o negócio deu uma baita de uma explodida também, e aqui nos Estados Unidos começou a fazer mais sentido, porque aqui não tinha o melhor do bairro, mas tinha um microblog optimizado com o Site Builder. Então assim, ó, OMB e microblog otimizado. Em inglês era Optimized Microblogs, que também é OMB, né? Então, por que chamava OMB aqui, ou melhor do bairro, e por que chamava OMB aqui nos Estados Unidos, Optimized Microblogs? A gente então criou a plataforma OMB. Só que o 100 é porque OMB não tinha, OMB1 também não tinha, OMB10 a gente comprou, OMB100 compramos também, OMB1000 compramos, mas aí a gente achou mais comercial o OMB100, tá bom? E aí começamos então com a plataforma OMB100.